Imagine acordar em um dia comum. Olhar pela janela, ver pessoas correndo, ouvir sirenes ao longe e perceber que algo está muito errado. A internet cai. As notícias param. O barulho nas ruas aumenta. Pessoas atacam pessoas. E então você entende. Não é um protesto. Não é uma guerra. É um apocalipse zumbi. Nesse momento, uma pergunta domina a mente de todo ser humano. Para onde eu vou? O mundo não acabaria com uma explosão, nem com um aviso claro na televisão, nem com uma contagem regressiva na internet. O fim começaria de forma silenciosa, confusa, com vídeos mal gravados circulando em redes sociais, com pessoas sendo atacadas nas ruas, com hospitais entrando em colapso, com o governo perdendo o controle, antes mesmo de admitir que algo está errado. No meio desse caos, a pergunta que dominaria a mente de todo ser humano seria sempre a mesma. Para onde ir? Onde se esconder? Onde tentar sobreviver? E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas cometeria o maior erro da própria vida. Porque os lugares que parecem mais óbvios, mais seguros e mais acessíveis, seriam justamente os que se transformariam nos primeiros cemitérios do apocalipse zumbi. Hoje você vai conhecer os 10 piores lugares onde alguém poderia tentar se esconder nesse cenário. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para esses locais da mesma forma. O primeiro erro quase universal seria correr para supermercados. No imaginário coletivo, o supermercado representa comida, água, produtos de higiene, remédios e tudo aquilo que parece essencial para sobreviver. O problema é que essa mesma ideia surgiria na cabeça de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Em poucas horas, todos os supermercados estariam completamente tomados por uma multidão desesperada. Prateleiras seriam arrancadas, carrinhos se chocariam, brigas violentas começariam, tiros seriam disparados, pessoas seriam pisoteadas e o barulho ensurdecedor atrairia exatamente aquilo que todos estariam tentando evitar. As portas de vidro, frágeis e largas, se tornariam pontos de invasão perfeita para hordas inteiras de zumbis. Os corredores estreitos virariam armadilhas onde ninguém conseguiria correr sem tropeçar em corpos caídos. Bastaria uma única horda entrar para transformar aquele ambiente em poucos minutos em um local de massacre, com pessoas presas entre gôndolas, carrinhos abandonados e gritos ecoando até desaparecerem. E mesmo que alguém conseguisse sobreviver ao primeiro dia, aquele supermercado logo se tornaria inútil. Totalmente saqueado, sem energia, sem segurança e com o cheiro da morte, impregnado no ambiente, atraindo ainda mais ameaças. Outro lugar que pareceria lógico, mas seria ainda mais mortal, seriam os hospitais. No início do apocalipse, todos os feridos, mordidos e doentes correriam para lá em busca de ajuda. Médicos tentariam salvar os primeiros infectados sem saber exatamente com o que estão lidando. Pessoas morreriam nos corredores, em macas, em salas de cirurgia. Algumas se levantariam depois. Hospitais são cheios de corredores longos, portas fechadas, elevadores que travam sem energia, escadas estreitas e pouca visibilidade. Quando a infecção se espalhasse dentro de um hospital, não haveria defesa, só pânico. Profissionais exaustos, pacientes presos em camas, acompanhantes correndo sem saber para onde ir. O som constante de alarmes, quedas de equipamentos e gritos humanos atrairia ainda mais criaturas para dentro. Em poucas horas, um hospital viraria um dos locais mais infestados de toda a cidade. Um verdadeiro labirinto de morte do qual quase ninguém conseguiria sair. Muita gente imaginaria que shoppings seriam bons refúgios por serem grandes, cobertos com lojas, restaurantes e grandes estoques de comida. Mas o shopping é, na prática, uma das piores armadilhas possíveis. Ele concentra milhares de pessoas ao mesmo tempo. Tem inúmeras entradas, acessos por estacionamentos subterrâneos, escadas rolantes que se tornam obstáculos, corredores longos com pouca visibilidade e vitrines de vidro que podem se quebrar com facilidade. Assim que a energia caísse, tudo viraria escuridão. Bastaria uma única invasão pelo estacionamento para que os zumbis se espalhassem por diversos andares ao mesmo tempo. Quando as rotas de fuga fossem bloqueadas, as pessoas ficariam presas em um labirinto vertical, com hordas vindo tanto de cima quanto de
baixo. Muitos tentariam se esconder em lojas, trancar portas fracas, empurrar vitrines, criando ainda mais ruído. Em poucas horas, aquele ambiente que parecia um abrigo viraria uma grande armadilha sem saída. O metrô e os túneis subterrâneos talvez sejam um dos piores lugares imagináveis. Escuro, abafado, com pouca ventilação, poucas saídas e longos corredores estreitos. Se o apocalipse acontecer durante o funcionamento normal do transporte público, milhares de pessoas podem ficar presas ao mesmo tempo. Se a energia falhar, os trens param entre as estações. As pessoas descem nos trilhos sem saber para onde ir. Um único zumbi em um túnel cria pânico instantâneo, porque não existe para onde correr. Atrás vem a horda, na frente não há saída e para os lados só paredes de concreto. Nessas condições, qualquer queda é sentença de morte. O metrô se transformaria em um sistema fechado de armadilhas onde o desespero se espalharia mais rápido que qualquer infecção. As escolas seriam outro ponto extremamente perigoso. Portões, grandes mas frágeis. Muitos acessos laterais, corredores longos, salas fechadas, escadas congestionadas. Em um cenário de pânico, crianças, adolescentes, professores e funcionários entrariam em desespero, simultaneamente. O barulho seria enorme. Muitos tentariam se esconder em salas de aula, empurrando mesas contra portas que não foram feitas para resistir a impacto real. As escolas rapidamente se tornariam locais de cerco, com pessoas presas sem mobilidade, poucas rotas de fuga e nenhum recurso real para defesa prolongada. O que parece organização escolar, na verdade, vira confinamento em um cenário de apocalipse. Hotéis também parecem, à primeira vista, uma boa opção. Muitos quartos, camas, comida no restaurante, estacionamento, estrutura grande. Mas hotéis funcionam como caixas empilhadas. Corredores longos, portas, lado a lado, paredes finas, escadas limitadas e elevadores dependentes de energia. Em um surto, pessoas ficariam presas em seus quartos, ouvindo gritos nos corredores, batidas nas portas, pedidos de socorro que cessam de repente. Se uma horda entra em um hotel, quem está nos andares superiores fica preso sem saída. Descer é impossível, subir é inútil, pular é fatal e o pior, o som se propaga com facilidade, chamando ainda mais ameaças para o local. Rodovias congestionadas seriam uma das cenas mais comuns e cruéis do início do apocalipse. Milhares de pessoas tentando fugir ao mesmo tempo, carros parados, acidentes, engavetamentos, combustível vazando, buzinas tocando sem parar. Quando os primeiros zumbis surgem entre os veículos, quem está preso dentro do carro vira alvo fácil. As portas travadas se tornam armadilhas, os vidros quebram, o pânico se espalha. Muitos abandonam os veículos e tentam correr entre os carros, tropeçando em malas, crianças, idosos, feridos. Em poucos minutos, aquela rodovia vira um corredor da morte, completamente travado e impossível de atravessar com segurança. As casas isoladas no campo parecem tranquilas, distantes da cidade, longe do barulho, mas escondem um perigo silencioso. A solidão, sem vizinhos, sem ajuda, sem comunicação, sem destaque no mapa. Se alguém for atacado ali, não há quem socorra. Se a casa for invadida, não há para onde correr. Muitas dessas casas têm cercas, matas ao redor, iluminação precária, acesso difícil para fuga rápida. E se uma horda cruzar aquela região, quem está isolado simplesmente desaparece sem deixar vestígios. Prédios abandonados seduzem pela ideia de esconderijo secreto. Silêncio, pouca movimentação, ninguém aparentemente por perto. Mas eles escondem buracos no piso, estruturas instáveis, escadas quebradas, ausência total de iluminação, ratos, fungos, sujeira, além da possibilidade constante de já estarem infestados sem que você perceba. Um erro de cálculo, um piso que cede, um barulho alto no momento errado. E você fica preso em um local onde ninguém sabe que você existe. E por fim, talvez o lugar mais trágico de todos em um apocalipse zumbi, as igrejas. Em momentos de desespero, as pessoas correm para onde acreditam que estarão seguras emocionalmente. Famílias inteiras se aglomeram. Portas abertas, entradas largas, pouca estrutura defensiva real. O som de pessoas chorando, gritando, cantando, rezando e pedindo socorro se espalha por quarteirões inteiros. A fé une, mas em um apocalipse a aglomeração mata.
Quando a horda chega, não há disciplina, não há bloqueio eficaz. Não há estrutura preparada para resistir a um ataque massivo. O local que simboliza a esperança se torna, infelizmente, um dos pontos mais vulneráveis. No fim de tudo, o apocalipse zumbi não seria decidido apenas por força, coragem ou armas, mas principalmente por decisões. As escolhas erradas matariam mais do que os próprios monstros. Lugares óbvios, populares, familiares e cheios de gente seriam os primeiros a cair. Sobreviver nesse cenário não significaria correr para onde todos vão, mas justamente para longe do fluxo, longe do barulho, longe da multidão. E agora que você conhece esses 10 lugares, talvez esteja um pouco mais preparado para entender que, no apocalipse, o maior inimigo não é o zumbi, é a escolha errada feita no momento errado.